Oi pessoal, aula 22 da playlist de cálculo 1. Vamos falar sobre limites infinitos no infinito, que nada mais são do que aqueles limites de algumas funções. Quando o x tender tanto para mais quanto para menos infinito, os resultados serão ou mais ou menos infinito. Essa aula, como eu comentei, é a 22, mas é a aula 8 da parte de limites. Então, começando de forma mais clara aqui, os limites infinitos no infinito são aqueles limites em que, à medida em que os valores da variável vão se tornando cada vez maiores ou menores, ilimitadamente, que significa na prática que, dada uma variável x, ela vai tender ou para mais ou para menos infinito, os valores que a função vai assumir vão ficando também arbitrariamente maiores ou menores, ou seja, a função vai tender ou para mais ou para menos infinito. Então a combinação, ou as combinações possíveis para mais ou menos infinito para os valores da variável e para mais ou menos infinito para a tendência que as funções vão ter, podem ser representados de 4 maneiras diferentes. O limite da função quando x tende a infinito pode ser ou mais infinito ou pode ser menos infinito. O limite da função quando x tender a menos infinito pode ser infinito ou também menos infinito, ok? Então aqui o primeiro exemplo, nós vamos considerar a função x ao cubo. O gráfico dessa função está aqui e nós observamos o seguinte: o valor de x ao cubo, que vai ser dado por essa altura, ele pode ficar tão grande quanto se queira, desde que nós tomemos aqui um valor de x também grande o suficiente. Então, à medida que eu pegar valores maiores de x, indo para infinito, eu vou ter valores maiores para a função x ao cubo. Então, nós traduzimos essa característica por limite de x ao cubo, quando x tende a infinito, igual a infinito. De maneira análoga, essa mesma função x ao cubo, quando x ficar suficientemente pequeno, vai ter o seu valor arbitrariamente pequeno também. Ou seja, à medida que os valores de x tendem para menos infinito, os valores que a função vai assumir também vão tender para menos infinito. E isso nós traduzimos como limite de x ao cubo quando x tende a menos infinito, igual a menos infinito. Agora, tomando a função e elevado a x como exemplo, essa exponencial, tem uma parte do seu gráfico aqui, e nós percebemos que da mesma forma como aconteceu na x ao cubo, a função e elevado a x pode ficar tão grande quanto se queira, bastando tomar o x suficientemente grande. Isto é, quanto maior for o valor de x, maior vai ser o valor da imagem desse x, ou seja, maior o valor de e elevado a x. Então, significa que à medida que os valores de x aumentam, os valores de e elevado a x também aumentam arbitrariamente. E isso é representado como o limite da função e elevado a x quando x tende a infinito, também é igual a infinito. E aí uma curiosidade interessante que a gente pode observar. Nós já vimos que essa função tem o limite igual a infinito quando x tende a infinito, né? E isso acontece também para a função x ao cubo. Mas, mesmo ambas tendendo a infinito, quando x também tende a infinito, observem que se nós colocarmos os dois gráficos no mesmo plano, nós verificamos visualmente o seguinte: se nós tomarmos um valor de x aqui a partir desse ponto, quando eu pegar a imagem desse x para o gráfico de x ao cubo, eu vou ter aqui uma altura, uma imagem. Se eu pegar para esse mesmo x, mas agora a imagem na função e elevado a x, olha só para a altura, ela fica maior do que a altura para x ao cubo. Então observem que essa função exponencial vai crescer mais rapidamente do que a função x ao cubo. Então, mesmo ambas indo para infinito, elas vão com, vamos dizer assim, velocidades diferentes. A e elevado a x, a partir de um determinado ponto, fica sempre superior à função x ao cubo, tá bom? Agora, um outro exemplo. Nós vimos que a função x ao cubo tem o limite igual a infinito, quando x tende a infinito, e é fácil de intuir também que o limite de x, quando x tende a infinito, é infinito também, correto? Quando x tende a infinito, a função x também vai tender para o infinito. Mas aí como que eu faço, por exemplo, se eu quiser determinar o limite quando x tende a infinito,
da diferença entre essas duas funções que eu sei que vão para infinito? Será que nós poderíamos utilizar aquela propriedade dos limites que garante que o limite da diferença é a diferença dos limites e escrever o limite que nós queremos calcular como o limite de uma das funções menos o limite da outra? E aí, como cada um dos limites é infinito, escrevermos que esse resultado é infinito menos infinito? A resposta para essa questão é não. Isso é um absurdo. E por que isso é um absurdo, né? Por que nós não podemos fazer isso? Porque essa propriedade só tem sentido se os limites forem iguais a números reais e não iguais a infinito, como é o caso dessas duas funções, tá? Exatamente porque o infinito não é número, então ele não tem que ter o comportamento que os números têm. E nós não podemos, por isso, definir o que significa infinito menos infinito, porque isso aqui pode assumir diferentes valores, e é o que nós chamamos de indeterminação matemática. E aí nós voltamos para a pergunta, né? Então, como que eu faço para determinar o valor desse limite aqui? Uma possibilidade é reescrevê-lo dessa forma. Como nós temos x ao cubo menos x, nós podemos colocar o x em evidência na função. E aí fica limite de x tendendo ao infinito da função x vezes x ao quadrado menos 1. Aí observem o seguinte, o x a gente sabe que vai para infinito quando o x tende a infinito, ou seja, x está aumentando cada vez mais. Se o x está indo para infinito, observem que o x ao quadrado menos 1 também vai ir para infinito, porque eu vou ter infinito ao quadrado, que é infinito, menos 1. Infinito menos 1 continua sendo infinito. Então tem aqui o produto de valores que vão tender para o infinito. Os dois estão aumentando cada vez mais. O produto de valores que aumentam cada vez mais vai ser um valor que também vai aumentar cada vez mais. Então esse produto, quando o x tende a infinito, também tende a infinito. Então nós podemos falar que esse limite é infinito, tá? Então a gente viu que isso acontece porque tanto a função x quanto a função x ao quadrado menos 1 vão se tornando arbitrariamente grandes à medida que a variável x vai tendendo para infinito. Então o produto entre elas também vai ficar arbitrariamente grande. Agora um outro exemplo determinando o limite desse quociente de duas funções polinomiais. Perceba que o limite do numerador é infinito. Olha só, quando x aumentar cada vez mais, eu vou ter algo aumentando cada vez mais ao cubo, somado com algo aumentando cada vez mais ao quadrado. Então esse limite aqui, esse resultado, tende para infinito. Já o resultado do denominador, quando x tende a infinito, vai tender para menos infinito, correto? Porque eu vou ter aqui infinito ao quadrado infinito, então eu vou ter 5 menos infinito, que é algo tendendo para menos infinito. Então na prática a gente teria um quociente do tipo infinito dividido por menos infinito. E nós não podemos definir também um infinito sobre menos infinito, porque isso também é uma indeterminação matemática, tá? Isso pode assumir diferentes valores. Então como proceder nesse caso, onde nós temos uma indeterminação, nesse caso do tipo infinito menos infinito? Uma possível resolução é dividir tanto o numerador quanto o denominador da função que nós estamos calculando o limite pelo termo de maior grau do denominador. Vamos olhar para o denominador. O termo de maior grau é esse aqui, ó, x ao quadrado. Então nós vamos dividir numerador e denominador por esse termo. Então tomamos o limite novamente e vamos aqui apresentar, né, essa divisão. Então está aqui, ó, numerador dividido por x ao quadrado, denominador também dividido por x ao quadrado. E agora nós efetuamos essas divisões. No de cima aqui, no numerador, nós vamos ter x ao cubo dividido por x ao quadrado, que é x, somado com x ao quadrado sobre x ao quadrado, que é 1. Então isso vai dar x mais 1. Já no denominador, 5 sobre x ao quadrado, que está aqui, menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado, que é 1. Então nós ficamos com essa nova função. Agora observem que o limite do numerador continua sendo infinito, quando o x tende a infinito, né? Vai dar infinito mais 1, que é infinito. Já a fração 5 sobre x ao quadrado, né? Essa função 5 sobre x ao quadrado, quando o x tende para infinito, vai ser 5 sobre infinito, que é o quê? 0. Então isso aqui vai para 0 quando o x vai para infinito. Então eu vou ter 0 menos 1, que é menos 1. Então no numerador, infinito, no denominador, menos 1. Então esse resultado vai ser menos infinito, ok?
porque tanto o numerador vai tender para o infinito, quando x ir para infinito, e o denominador todo, né, vai tender para menos 1. Então esse menos infinito que aparece no resultado do limite é exatamente esse quociente do infinito, do limite do numerador, por menos 1, que é o limite do denominador, tá? Infinito por menos 1, menos infinito. Fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau!